Mas quanto à intensidade desse sofrimento? Crucificação, né? Me indicaram um livro, a pessoa defendendo que a morte de Jesus foi a pior que já existiu, porque ele disse, é só ler o livro A Crucificação de Cristo descrita por um cirurgião. Beleza, eu não tinha lido o livro na época, vim ler depois, né, por essa indicação, mas eu disse, cara, é impossível o sofrimento de nosso Jesus Cristo ter sido maior do que o de outras pessoas, porque muitas outras pessoas sofreram o mesmo flagelo da crucificação. Então, como é que eu posso dizer que o sofrimento de nosso Jesus Cristo foi maior? E nesse livro, se vocês o lerem, tem coisas muito interessantes lá. Mas se a gente vê, o autor ele defende a grandeza do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma natural, explicando por meios naturais, né? Em termos médicos, né? E, cara, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo não poderia ser maior do que a morte de outras pessoas que sofreram o mesmo flagelo da crucificação. Então, em que diferenciava o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo do sofrimento de outros? O sofrimento de outros foram até muito mais intensos, né? Ele vai falar sobre a história da crucificação, várias e várias pessoas morrendo por crucificação, né, durante a história, o progresso dos tipos de crucificação que foram evoluindo durante a história, né? Tinha pessoas que morriam e eram deixadas lá, o cadáver era deixado para ser comido pelas aves, né? Urubus, abutres, comido por vermes, nas moscas, né? Pelos lobos durante a noite. Parece que o sofrimento dessas pessoas foi maior do que o do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por meios naturais é impossível a gente provar, esse livro provar que o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior, né? Será que o sofrimento de Jesus Cristo foi o mais intenso, né? Foi o maior sobre essa terra? Lógico que sim, né? A gente já sabia dessa resposta. Mas o pulo do gato está na resposta de São Tomás de Aquino aqui, ó, na questão 46, artigo 6 da terceira parte aqui, né? Volume 4 desta coleção, né? Em que São Tomás de Aquino diz que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo era qualitativamente diferente do nosso. E a alma de nosso Senhor Jesus Cristo também. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo era muito mais sensível à dor do que o nosso. O tato dele era sensibilíssimo. E a alma também. Então, se nós sofremos um ferimento, a gente sente uma dor. Pois a dor de nosso Senhor Jesus Cristo é muito mais intensa. Qualquer minúscula lesão no seu corpo era de uma dor terribilíssima. São Tomás de Aquino diz o seguinte, página 344 aqui deste livro. Quando tratamos das deficiências assumidas por Cristo, ele sofreu verdadeiramente a dor na sua paixão, tanto sensível, causada pelos tormentos corpóreos, como interior, causada pela apreensão do mal, que se chama tristeza. Então foi dor física e dor na alma também, no corpo e na alma. Ora, ambas essas dores foram máximas em Cristo, entre as dores da vida presente. Sobre esta terra, essas dores de nosso Senhor Jesus Cristo, elas foram máximas. O máximo possível nessa vida presente sobre esta terra aqui foi alcançada somente por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar aqui sobre a crucificação, né, que era a pior morte, etc, etc, etc. O pecado que estava, nosso pecado estava sobre ele, decaiu sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados desse terrível mal, que era a pena do pecado que nós não poderíamos pagar. Então, assim, o sentido do tato, que serve para perceber a dor, era em Cristo extremamente delicado. Então Jesus tinha o sentido do tato extremamente delicado. Por exemplo, a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo demorou 3 horas.
Mas tinha crucificações que demoravam 3 dias, até 3 dias, né? E crucificações terríveis. Então por que a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo foi pior do que as outras, se só durou apenas 3 horas? Porque o seu corpo era sensibilíssimo à dor. Então ele teve o sofrimento máximo de toda a humanidade. E também a sua alma, nas suas potências interiores, apreendia com grande eficácia todas as causas de tristeza. Tanto o corpo quanto a alma de nosso Senhor Jesus Cristo sofriam qualitativamente muito mais do que a nossa. Era de uma tristeza, de uma angústia, de um medo, de um pavor muito grande que nós não podemos imaginar. A dor de Cristo foi a máxima das dores, diz Santo Tomás de Aquino. Assumiu uma tristeza máxima pela sua quantidade absoluta, porque a dor de Cristo ultrapassou a dor de qualquer paciente, a dor de qualquer pessoa que padeceu algum sofrimento, né? Beleza, mas o meu objeto disse, vamos parar de ler Santo Tomás de Aquino, esse cara que fica lendo Santo Tomás de Aquino, tem que ler o catecismo, rapaz, você não leu nem o catecismo, quer ler Santo Tomás de Aquino? Eu digo, não, camarada, eu li o catecismo, aqui é minha base de estudo, quem não leu foi você, né? O que é que diz o catecismo romano? Página 107 e 108. Diz assim, ó: quão grande foi a amargura da paixão de Cristo. Aí ele vai falar aqui sobre as dores cruéis da paixão, etc, né? Sofrimento, gota de sangue, né? Os horrores do tormento. Desse fato, cada um de nós já pode compreender como aquela dor atingia o máximo grau de intensidade. Ora, se refletindo apenas dos males que o ameaçavam. O Senhor Jesus se tomou de tanta angústia, dor na alma, como se vê pelo suor em sangue. Não resta a menor dúvida que Cristo, nosso Senhor, realmente sofreu as maiores dores, tanto no corpo quanto na alma. O que fazia acrescentar ainda, ele vai falar toda a dor da morte de nosso Jesus Cristo, seu sangue, etc. Vai falar tudo isso. Mas ele vai dizer, mas tem algo a mais aí que ninguém está percebendo, que ninguém está falando, que a gente tem que atentar, que é de extrema importância. O que fazia acrescer ainda o ardor das penas era a própria compleição do corpo de Jesus Cristo. Ou seja, a compleição do corpo de nosso Jesus Cristo era diferente da nossa. Você não pode igualar uma topada que eu levo aqui, né, numa pedra, no meu mindinho aqui, taco aqui numa pedra, sei lá, na calçada. Se Jesus Cristo levasse a mesma topada, ia ser uma dor terrível, meu amigo. Você não imagina. Por quê? Porque o corpo do nosso Jesus Cristo era de extrema sensibilidade. A compleição do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo era diferente da nossa. Como diz aqui o catecismo, vocês que gostam do catecismo, é só São Tomás de Aquino não. O catecismo foi baseado na Bíblia em São Tomás, né? Concílio de Trento. Formado pela virtude do Espírito Santo, página 108, era muito mais perfeito o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Era muito mais perfeito e delicado do que o pode ser jamais o organismo dos outros homens. Repetindo, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo aqui, formado pela virtude do Espírito Santo, era muito mais perfeito e delicado do que o pode ser jamais o organismo dos outros homens. Tinha, portanto, maior sensibilidade, sofria mais vivamente todas as grandes torturas. Tinha, portanto, maior sensibilidade, sofria mais vivamente todas as grandes torturas. Na alma, quanto à dor íntima da alma, ninguém pode contestar que a que Cristo a sentiu em sumo grau de intensidade. Então é isso aí, meus caros